Olá, meu nome é Rony Cusa e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Beleza Antirracista, uma iniciativa da Aurolab para estimular com que os tomadores de decisão do mercado de beleza e bem-estar entendam o antirracismo como um vetor de competitividade. E para esse episódio a gente tem uma pessoa muito especial, que é o professor Mauro. Meu amigo, por gentileza, conta pra gente quem que é você na fila do pão. Ai, legal. Eu sou Mauro Fernandes, sou professor, educador, eu diria, né? Psicólogo. Eu sempre falo que eu sou educador por natureza, nasci numa família de educadores, e minha referência afetiva maior é uma educadora, minha irmã. E eu digo que a psicologia ela veio como instrumento de trabalho na compreensão dos meus espaços e do que fazer para ajudar a transformar a partir da educação. Inquieto, extremamente inquieto e ávido pelo ser humano na sua essência, né? Eu acredito que eu primo, né, pelo positivo no ser humano. Então, por pior que seja o ser humano, acho que sempre tem algo de positivo. A gente que não soube resgatar, a gente que não soube reconhecer. Então, minha trajetória vai dentro disso, né? Ei, você aí, vem cá. Você aqui tem um espaço comigo. Então, vamos caminhar juntos, vamos progredir, vamos crescer e acreditar nesse processo de transformação. Esse sou eu, um pouquinho. Incrível. E uma pessoa muito querida, gente. E que maravilha ter essa conversa contigo, professor. E, Mauro, pra gente começar, a gente sempre faz uma pergunta padrão aqui. E aí eu queria muito ouvir, né, principalmente desses pontos que você trouxe, dessa relação de sempre primar pelo positivo, e que às vezes é muito difícil, né? Às vezes não é fácil. O que significa beleza pra você, no sentido mais profundo? E a partir da sua definição, você se sente representado pelo mercado de beleza? Pergunta muito intrigante, né? Porque a gente já nasce dentro de um contexto onde a beleza está aí. Agora, que beleza é essa? A gente se sente representado? O que é beleza? De onde ela vem? O que ela vai? O que é feiura? Né? Então, acho que todas essas perguntas a gente precisa se fazer, porque de repente o que eu tenho como referência é algo imposto por alguém, né, pelo capital, por uma cultura que se distancia de quem eu sou, e muito pelo contrário, né, às vezes quer apagar mesmo. Então, eu acabo me perdendo em meio a tantos conceitos, a tantos padrões, e no processo identitário eu acabo me esquecendo, né? E aí querendo me parecer com muita gente. Então, vamos lá, a gente pensa a beleza primeiro do ponto de vista filosófico. Né? E aí, se a gente fosse remeter à filosofia, que filosofia? A grega? A africana? Né? Então, a gente precisa parar e pensar um pouquinho nisso daí. Eu já me peguei em algumas situações ouvindo de pessoas, se referindo a pessoas negras, né, enquanto, nossa, que deus grego. Opa, grego? Tá? Aí a pessoa se corrige e diz, não, um deus de ébano. Ébano? Deus de ébano é um deus negro. Ok, tudo bem, mas grego. Né? Então, olha aí. E aí depois a gente vai para a beleza cultural, né? O que vem a partir das nossas culturas. Que cultura? A cultura do colonizador, a cultura da raiz. Né? E aí vem uma outra que eu me interesso muito, que é a beleza subjetiva, né? Que a gente constrói dentro de um processo de relação com o meio, com o outro. Qual é o significado que eu dou para aquilo que me apresentam? Né? Isso é muito importante. E aí a gente constrói o nosso perfil de beleza, que às vezes favorece, às vezes desfavorece. E nesse mundo de muita comunicação, de muita expressão, né, é difícil se sentir representado.
É muito difícil. Tá? E aí vem a questão do capital, que a gente tem que ter um cuidado muito grande, que impõe uma beleza inatingível, uma beleza num patamar que a gente diz, meu Deus, é difícil. E quando se fala de racismo e de pessoa negra, mais ainda, né? Porque quem quer se parecer com o pobre, com o escravo, com o mendigo, com o trabalhador das ruas? Quem quer se parecer com o ladrão, né? Com o bandido, com uma população carcerária? Ninguém. Ninguém. Então, a pobreza, ela tem cara, ela tem endereço, ela tem fenótipo, e aí a pergunta que não quer calar é por quê, né? Por quê? Nesse meio todo, eu acho maravilhoso que mesmo o capital se preocupe com uma grande massa que está aí jogada. Tá? Acredito até que os economistas tenham perdido muito dinheiro ao desprezar essa população. Né? Então, eu me sinto representado de forma. É agora que a gente ouve falar em shampoo para cabelos crespos, pessoas que cuidem, né, do cabelo crespo, cabelo afro, pele. Eu vejo as mulheres reclamando muito. Gente, para ter um tom de pele, meu Deus do céu, olha aí. Quer dizer, mais da metade da nossa população, né, é negra, e aí? Ou seja, o capital perdeu. E agora estão vendo, né, estão trazendo produtos, estão. E aí eu fico pensando, você se sente representado? Ainda não, ainda falta muito. Ainda falta muito para que isso aconteça. Né? É óbvio, parte de um princípio de autorreconhecimento, né? De reconhecimento da sociedade em que você está inserido, se apropriar disso para poder vir com facilidade. Né? Então, não sei se eu respondi, mas eu acho que é por aí. Se você me perguntar o que fazer para a gente se sentir representado, aí eu vou te dar uma série de. O caminho é árduo e longo, mas é possível. É possível. Nossa, que aula linda, professor. Foi fantástico. E você tocou em um ponto que eu vou fazer uma pergunta antes de fazer essa pergunta que você colocou, que eu achei muito legal do que fazer, né? Porque é importante a gente saber que é possível, né? Que não se estagnou, não foi um- uma afirmação pétrea divina que falou agora acabou, é isso e ponto final. Você tocou num ponto da subjetividade que eu achei muito legal e eu queria te fazer duas perguntas. Primeiro, como a gente pode definir subjetividade, principalmente pensando que a gente tem uma audiência que ela não necessariamente conhece esses termos mais técnicos. E depois disso, só fazendo essa conexão, como você falou uma coisa que eu achei incrível, né, dessa relação de como a gente cria significado sobre aquilo que se apresenta pra gente. Como a falta de representatividade afeta a saúde mental das pessoas negras e indígenas no Brasil? Como você sente esse impacto? Subjetividade dentro da construção sócio-histórica é o significado que você dá àquilo que está posto pela cultura, pela relação com o outro, né? Como você significa. Você se apropria de algo que está posto e você dá o seu significado para aquilo. Né? Então, o construto da nossa subjetividade, a partir dessa abordagem, diz respeito a isso. Né? E aí é que entra o pulo do gato. Né? Como é que se dá essa construção de forma positiva, né? De forma que te empodere, de forma que transforme. Como você se transforma,
e como você transforma o meio e as pessoas às quais, né, estão nesse meio. Se você for bombardeado e aí dentro de uma trajetória colonial de opressão, a primeira coisa que acabam, aniquilem, é a tua identidade, né? São os teus traços, tua cultura, e impõe uma outra. Né? Então, olha aí como vai se construindo. Né? Por que, que eu fico pensando assim, do ponto de vista da beleza, por que, que as marcas mais famosas, europeias, francesas, né, são mais importantes para a gente do que as marcas nacionais? Né? Ou a ponto de beleza de uma comunidade indígena, né? A pintura com urucum lá da Amazônia, né? Eu tenho que pegar lá da França, né? Muitas vezes de origem duvidosa, antiética, né? E aí, o que fazer? E aí a segunda pergunta vem e tá junto, não tem como separar. Me desculpa, saúde mental e beleza. Hoje a gente vive, né, pela OMS mundial, depressão, ansiedade. Né? E aí a gente vai falar de saúde mental da população negra. Saúde mental e beleza. Poxa, se eu olho ao meu redor, nada presta. Dificilmente eu vou olhar no espelho e dizer, oh, eu estou lindo. Estou me sentindo a pessoa mais maravilhosa do mundo. Fome, eu não tenho tempo para pensar beleza. Eu tenho tempo para pensar barriga. Eu estou com fome, eu estou matando 10 milhões por dia vendendo almoço para comprar janta. Desculpa. A beleza fica. E que beleza é essa? A beleza da calçada? Que não tem dinheiro para poder se maquiar, para se arrumar? Então, não tem como estar com a saúde mental em dias diante desse processo. Né? E aí sim, a beleza está atrelada, essa beleza estética, que para mim, se a gente não tomar cuidado, vira um segundo problema gigante, né? Que é estar amarrado ao capital a partir de uma beleza. Né? Ah, eu só sou belo se tiver o produto mais caro. E quem é o preto que tem dinheiro para ter o produto mais caro? Eu vou criar uma ansiedade aí, né, que desorganiza por completo. Uma necessidade desnecessária em busca de algo da qual eu vou ter como bancar. E aí? Né? Será que esses produtos que geram, trazem beleza e conforto também estão acessíveis a essa população? Ou eu vou ter que me contentar com a prateleira dos mais baratos? Porque tem, né? Produto para cada classe social. Oi? Oi? Como assim? Né? Isso é o capital. Ah, uma hora a gente não pode fugir disso. Não, não pode. Né? E aí o que eu penso para eu me manter saudável mentalmente, eu tenho que me desvincular desses padrões, porque senão vai ser. Né? Eu tenho que olhar para mim e dizer o quanto eu posso, né? E não o quanto eu quero, porque senão, nossa, né? Eu vou querer viajar o tempo inteiro para outros países sem ter poder aquisitivo para isso, né? Poder financeiro, e frustrado o tempo inteiro, porque eu estou desejando algo daquilo que não me é permitido. E aí falo, não é só uma fala, não, não me é permitido. Não é só um modo de dizer não, porque não é mesmo, né? Querer eu quero, poder eu posso, mas não me permitem. É outros 500. Então, a coisa tá difícil. Ter saúde mental hoje tá muito difícil. Número de afastamentos, né? Beleza, ajuda nesse processo? Ajuda pra caramba.
pra caramba, porque eu acho que o primeiro ponto é descobrir você com você, né? E o segundo, não menos importante, é você em relação ao outro. O que é que o outro te determina enquanto ser? Isso é fundamental. Fundamental. Me veio à cabeça isso agora, viu? Olha aí como as conversas fluindo, a gente vai. Por isso que eu sou apaixonado pelo outro. Porque Professor, vai que colocando, a gente vai, cara, e sai cada conclusões e pensamentos maravilhosos. não, e tá incrível, professor, e tá incrível mesmo. E você trouxe um ponto que eu achei muito legal, que eu queria muito pedir a gentileza da gente trabalhar um pouco ele, que é essa relação de como, desse não ser permitido, né? Que não é simplesmente uma percepção, é um fato consumado, né? Esse não permitido afeta essa construção de uma autoimagem que muitas vezes ela já nasce tendo que ser embranquecida para caber nos espaços. Como é que fica essa. E aí, pegando até o ponto que você falou, né? Tipo, dá para fazer, dá para transformar. Mas como é que se muda essa chave com tanto estímulo para que isso não aconteça? Isso, isso. Mas, assim, é necessário discutir, é necessário conversar, é necessário se apropriar, né, de novos modelos, mas. E isso é adoecedor também, né, porque pensar um espaço onde você não te permitiram estar, porque você não é branco, porque você não tem o cabelo liso, porque você não tem um rosto afinado, né? E naturalizar isso como sendo é isso que me cabe. Né? É pensar que esse espaço da beleza, do cosmético, do estético, você não pertence a ele. E achar isso natural. Porque a beleza também ela é excludente, né? Se a gente não tomar cuidado, totalmente excludente. Ah, não, você só pertence se tiver a marca tal, a roupa tal, o carro tal, o espaço tal. Para ser bonito, você tem que ter. Isso é, é terrível. É terrível. E desconstruir isso, aí eu sim, eu vou para a beleza que a subjetividade constrói. Eu prefiro ir para aí porque essa beleza estética ela é passageira, né? Ela tem data de validade. E para o capital, essa construção não bate, a conta não fecha, né? A conta não fecha, porque eu quero ganhar. Então, quem é bonito? Branco, hétero, cis, né? E branco, hétero, me ajuda. Branco, hétero, Instagramável. instagramável, né? Então, esse é o padrão de beleza. Ah, novo, é isso que eu queria dizer, novo, né? Porque Uhum. foi branco e velho, né? Foi branco, mulher, né? Então, tem ali um padrão de beleza primeira, que aí entra vários conceitos que aí a gente vai se afastando, se afastando, se afastando, se afastando. Mas, quer dizer, até a questão homem e mulher não entraria nisso, mas entra, né? Porque o primeiro do topo da linha da beleza é o homem, não é nem a mulher. É a mulher que o homem acha que é bonito, que é a mais bonita. Né? Porque entre elas mesmo, isso não é perceptível. Né? Aí quem é a mulher mais bonita? A mulher mais bonita é aquela que o homem mais bonito acha bonita. Então ela também vai por esse padrão. Então, quer dizer, entra aí não só racismo, machismo estrutural, né, e uma série de outras coisas que colocam a gente no lugar de
esse aí é o teu lugar, é natural você estar aí porque você nasceu preto, então fica aí, não venha não. Tá? Ou, se você vier, não pense que você será um dos nossos, tá? Você só adentrou aquele espaço, ok, fica aí quietinho, tá? Ainda vai ser confundido com subemprego, ainda vai ser confundido com uma série de. Aí, e aí você, no final das contas, ainda vai estar se achando, pô, até tenho dinheiro, mas continuo preto. E não é esse o caminho, né? É essa desconstrução que a gente tem que fazer nessa para construir uma subjetividade menos adoecida. Perfeito. E é um ponto importante, né? Menos adoecida, né? Porque ainda entre esse existir, resistir, sobreviver, viver, tem muita interseccionalidade, né? E muita camada, né? Muitas, muitas, né? E é um passo de cada vez. Acho que o primeiro passo começa com você mesmo, né? Não se subjugando ao capital. Acho que essa consciência é maravilhosa. Difícil porque a gente está vendendo almoço para comprar janta. A gente precisa, né? A gente precisa, então, parar para pensar. Às vezes a gente não pode parar, né? Não pode parar, não pode adoecer, não pode refletir, né? Mas é necessário, né? E o conhecimento é o primeiro passo, né? Você se conhecer, conhecer o meio, puxar nos livros, né? Agora com comunicação aberta aí, internet, Instagram, tem muita coisa boa, muita gente boa que está colocando a reflexão em dia, é importante. Não é sobre certo e errado, é sobre refletir, né? Sobre outros pontos de vista que ajudam na construção de quem você é. Então, isso é muito importante. E aí não tem mais como, mas também tem muita coisa ruim, né? E aí entra o processo educativo, para você saber discernir o que é bom e o que é ruim para você naquele momento, porque a nossa conversa pode estar sendo boa hoje, amanhã ela pode estar completamente desgastada. E é esse processo de construção. Não invalida, muito pelo contrário, mas precisa saber reconhecer, né? Porque senão você vai ser massa de modelagem aí do sistema. Então, Perfeito, perfeito. E professor, pergunta aí, acho que até trazendo um pouco, né, dessa dupla camada de alma que você tem, né, de ser psicólogo e de ser professor. Como você enxerga hoje o processo formativo da, dos novos psicólogos? Principalmente quando a gente começa a entender com aspas, né? A gente sempre entendeu o valor de uma psicologia racializada por uma questão de necessidade, de acolhimento. Mas você enxerga isso no processo formativo? Você enxerga que existe espaço na academia para a gente aprofundar esse tema? Ou ainda é facão e campo que a gente está pegando e abrindo campo, fazendo o bom básico? olha, o bom básico está muito ruim, eu te diria. Eu te diria dentro de um processo. E aí, esse assunto, para mim, ele é trágico, bastante trágico. Poxa, agora que a escola pública ela está discutindo racismo, agora que a escola pública está trazendo cultura africana, e não são começando a discutir, tá? Porque a prática disso, tá? Não é atuante ainda, né? E quando se trata da universidade, aí eu tenho que bater a mão no peito e dizer o quanto eu errei, né? Dentro desse processo, porque tudo parte de um processo pessoal, né? O reconhecimento enquanto negro. Eu venho de uma família adotiva, né? Eu sou um filho adotivo, apesar de ser na mesma família, que é tudo branco, né? E o meu lugar de preto era muito do feto.
Então, eu não senti o que é o racismo dentro da família, apesar de ser uma família racista, né? Porque era um lugar de afeto. Então, não me permitiram perceber tanta dor, apesar de provocarem em outras instâncias. E aí, quando eu fui para a academia, né, então estudei em colégio particular, né, fui para faculdades particulares de renome, né, então, tal. Demorei a perceber que sempre eu era o único preto professor. Demorei a perceber que a grande maioria da sala de aula eram todos brancos, que tinham poucos pretos meus alunos. E eu sempre fui do social, né? Eu sempre fui eu era do pobre, pelo pobre. Vamos mudar a situação dos pobres. Eu demorei a descobrir que o mais pobre sempre era preto. E aí foi um tapa na cara. Um tapa na cara. E eu digo, não, isso tem que mudar. Como vai mudar, né? O trabalho da Pri, que já esteve aqui, cara, foi fantástico, né? Eu orientei esse trabalho, eu disse, não, eu não orientei, eu fui orientado. Eu fui orientado, porque perceber que a academia, né, ela traz uma ciência branca e que não permite autores negros, feitos científicos negros, como é que a gente vai pensar essa realidade? Aí sim eu comecei a me movimentar com outro colega, professor Bruno, que já esteve ou virá, né? Em relação a isso, eu digo, vamos botar essa galera para pensar essa realidade. Porque não adianta. Ai, vamos colocar, foi uma das discussões que a gente teve, vamos colocar uma matéria para falar, uma disciplina para falar sobre isso. Não, o assunto tem que ser transdisciplinar. Todas as disciplinas devem falar sobre isso, devem trazer à tona isso. Porque ficava só eu, enquanto professor de psicologia social, discutindo racismo estanque dentro de uma caixinha. E não é assim. Não é assim que se traz. Então, dentro da perspectiva acadêmica, a nossa ciência ela é racista. E aí, como é que a gente vai produzir, né, feitos científicos voltado para a comunidade que mais sofre, mais vulnerável? Não tem, não tem como. E aí vem mais uma coisa que você fala, né? Como é que a gente vai se reconhecer? Como é que a gente se reconhece na arte, na cultura, nas ciências? E aí, uma pessoa que tem me ajudado muitíssimo é Bárbara Carini, né, que ela trouxe, tem um livro para mim que é um grande, que me ajudou assim na minha mudança de paradigma, que é como ser um educador antirracista, que tem me ajudado muito nesse processo de autoconsciência. Eu não tenho medo de falar abertamente, né? Ainda não falei isso para ela, mas um dia falarei. Você é a psicóloga que eu deveria ser. E ela não é psicóloga, é educadora. Mas a mulher traz assim elementos de vida, de transformação humana e pessoal, né? E social, porque ela acreditou, ela tem uma escola com um projeto antirracista, e está trazendo isso, né? É sobre isso que a gente deve fazer em todas as instâncias. E ela começou lá de baixo. E essas crianças vão chegar à universidade dentro de um outro processo de desenvolvimento. O que ela está fazendo aqui na escola, a gente deve fazer lá dentro da universidade, né? Para, quem sabe, a gente se encontre um momento em que pequenos, jovens e adultos, né, dentro de um processo de desenvolvimento humano e social, reconheçam o sistema que segrega, o sistema que mata, né? E possam fazer coisas diferentes, transformadoras. Então, sim, a nossa academia ela é racista, ela precisa se reconhecer a partir desse ponto, tá? E começar a trazer mais professores negros,
né? Projetos sociais voltados para essa comunidade. Os alunos negros, em geral, são periféricos, tá? Então, tem dificuldade para terminar, para concluir o seu curso. O que é que a gente faz para isso? Tiveram uma trajetória educacional talvez não tão favorável para conseguir acompanhar os cursos, né? Basta dizer, passa, mas passa de que jeito? Como? Né? E ter uma atenção especial para esses alunos, esses educandos, eu acho maravilhoso. O PRI, para mim, é um orgulho gigante, mas a PRI já nasceu pronto, já nasceu não, já chegou na universidade pronta. Foi só dar ali alguns elementos. E a grande maioria que chega completamente desprovido de tudo que a gente tem que não só trabalhar a terra, mas favorecer, colocar adubo, plantar, regar direitinho para poder dar bons frutos, né? A Pri já chegou com a terra preparada. Aí é massa. Esses alunos são sensacionais, né? São os alunos que dizem assim para mim, digo, olha, tá valendo a pena, hein? Mas, ó, quem precisa ainda está muito aquém disso. Está muito aquém disso. E aí sim, ó, o trabalho é árduo, mas é nesse trabalho que eu me encontro, que eu sinto prazer de viver, que eu sinto que a minha existência está valendo a pena, sabe? E aí a minha inquietação é gigante, é gigante. Que lindo, professor, que fantástico. E, e obrigado por tudo isso que você falou, que realmente é importante a gente pautar isso, né? Os ambientes de formação são muito racistas, e aí a gente tem que ter ali algumas estrelas, né? Algumas pessoas que puxam e alguns que aprendem, né? E esses que É, aprendem também puxam. Então é, essa relação sistêmica, né, é muito importante. exatamente. Essa história que fala justamente disso, né? Você não ensina sem aprender. É uma relação, né? Teve uma vez que eu me senti interpelado por um rapaz daí das mídias que ele perguntava para as pessoas quais são as suas referências pretas. Quais são as suas referências, né? Eu me perguntei quais são as minhas referências. E aí só me veio gente branca. Cara, que vergonha! E não é porque não tenham referências negras muito boas, mas é porque é estrutural, né? Que a gente só vai ver o belo, né? O melhor ator. E aí eu comecei um trabalho comigo mesmo. Eu digo, não, vá atrás das suas referências. Né? Então, quer a referência de quem são as pessoas mais bonitas que você acha? Ah, fulana, ciclana. E aí eu fui atrás das minhas referências. Caramba, que orgulho, porque a gente tem gente muito linda. A gente tem gente muito preparada. E a gente não dá o devido valor, né? E a gente não dá o devido valor. E aí a gente vai nessa perspectiva. Entende que esse é o processo de autoconsciência que a gente tem que ter, que está naturalizado e que muitas vezes é difícil quebrar? Por que que eu, um professor de psicologia social, preto, educador, tenho como referência cinco pessoas brancas no topo? Olha aí a nossa ciência, olha aí a nossa academia. E quando tem, a gente ainda duvida. Ai, será que é bom? Sabe? Então, construir isso não é fácil, mas é necessário. Mas é necessário. Eu digo que eu descobri esse processo todo tarde. Aí eu fico olhando assim, caramba, não podia ter sido lá atrás, né? Quando eu estava nos movimentos, tal, até participava, mas a chave ainda não tinha virado. A chave virou tarde demais, mas tarde demais não, tarde demais não, né? Porque todo tempo é tempo para avançar, para construir.
né, para reconhecer, para fazer esse resgate cultural, né, da sua ancestralidade, do que é belo para você. Essa construção é muito legal. O que é belo para ti? Né? É o que você olha no teu semelhante, é o que você vê no espelho, é o que está dentro, é o que está fora, né? E que valor você dá para isso? Porque nessa inversão de valores a gente pode se perder, né? A gente pode se perder e daqui a pouco não tem tempo, né? Tempo de vida mesmo. Dizer, opa, vamos lá, né? Vamos caminhar. Fantástico. Professor, caminhando para o final com muito pesar, porque tá uma aula linda. E mais uma vez, obrigado por isso, tá realmente muito incrível. Entendendo que, né, a gente está debatendo muito esse universo da beleza e a gente está num mercado que tem um poder imenso de construir e definir quem faz parte desse imaginário. Que dica e que puxão de orelha você daria ali a um tomador de decisão que está ouvindo você e que pode estar falando, ah, mais um militante, mais alguém puxando, né, a pauta e eu ter que ficar ouvindo esse grande mimimi. Que puxão de orelha você daria um ser humano desse? Olha, eu acho que esse puxão de orelha é o que eu estou me dando, né? Porque assim, com a maturidade a gente vai, eu estou tendo muita, tendo uma atenção especial sobre aquilo que eu digo, aquilo que eu penso, aquilo que eu consigo e aquilo que eu posso. Equilibrar isso daí um pouquinho. Então, o puxão de orelha que eu daria é o que eu estou me dando também, que é a gente está num sistema capitalista. A gente precisa de dinheiro. Mas esse dinheiro não pode suplantar a existência humana. O ser humano vem em primeiro lugar. Então, é beleza que seja, que me faça mais rico, mas que não empobreça as outras pessoas, que não mate as outras pessoas, que não afaste, que não exclua. É uma equação difícil, dificílima, mas eu acredito que tenham possibilidades, tá? De ganhar sem excluir, sem matar, sem negar. Então, acho que para quem está lá em cima, pensar no ser humano enquanto ser humano e não só como potencial pagador, né? Acho que faria a diferença. Como fazer isso? Né? Digo, com projetos que voltem para o empoderamento, para a reconstituição dessas culturas, né? Para o respeito a essas culturas, respeito à diversidade, respeito às pessoas, né? Dar poder de compra, de desenvolvimento, educação, porque tem muitas marcas famosas que fazem isso, né, e que não deixam de ganhar. Então, é, mal, mal a mal, tá gerando novos compradores. Gente morta não compra. Então, vamos lá. Mas gente sem grana não compra. Então, vamos ajudar esse povo a chegar lá também. Né? Então, acho que isso do capital é uma. Os meus alunos dizem, ah, lá vem ele, falar de capitalismo de novo. Gente, mas não tem como. Né? Aprender a conviver e aprender a transformar. Então, é, é por aí. Ah, eu preciso, eu adoro dinheiro, porque eu não quero matar as pessoas para tê-lo. Simples assim. Né? Eu quero dinheiro, mas eu quero que os outros também tenham. É difícil perceber isso. Parece que só é bom, só é bonito quando só eu tenho. Essa é a máxima do capital. Né?
Ah, é. Tem que ser, para ser bonito, tem que ser eu sozinho. Oi. Eu prefiro junto e misturado. Que maravilha. Se não tiver, não tem graça para mim. Preciso me reconhecer no outro. É isso, né? É o tratar a gente como gente e tratar a gente a partir disso também como uma pessoa potente, né? Uma coisa fluida. Que, que lindo, mestre. Que fantástico. E Mauro, por que seus ancestrais se orgulham de você? Ai, olha, agora talvez eles estejam se orgulhando, mas eu acho que já sentiram tanta vergonha. Aí acho que eles se orgulham à medida que eu os reconheço, porque eu passei tanto tempo cego, sem dar atenção, né? Então eles se orgulham a partir do momento em que eu reconheço de onde eu vim, quem eu sou, quem são os meus ancestrais, né? O que sedimenta a minha existência, quais são os meus valores. Eu acho que eu me orgulho disso, eles devem se orgulhar também. Né? Então, procurar esses vínculos de afeto, de ternura, de valores, de construção, né? Acreditar que as pessoas têm algo de bom a oferecer. E se não tem, o meu trabalho enquanto psicólogo é justamente esse: tocar lá onde elas estão, né? Lá onde elas têm o que é de melhor, do que transforma, para ajudar a transformar o que não está tão bom assim, né? Que está fazendo sofrer. Eu acho que os ancestrais se orgulham disso, eu me orgulho disso muitíssimo. Cara, é legal você olhar para o espelho e dizer: não está sendo em vão a tua trajetória. E aí é só olhar para o meio que a gente vai ver reflexo disso, né? Nos alunos, na Priscila, nos amigos, você, Bruno, né? Que são pessoas que dizem assim, fazem a gente pensar e dizer: cara, que bom não estar sozinho, né? Que bom não estar sozinho. Aí está na merda, merda, está sozinho e a gente pode sair dela, né? Se dando as mãos, né? Se reconhecendo um no outro, puxando a orelha um do outro e vamos que vamos, porque parada não dá para ficar. Hum, Fantástico, professor. Mauro, eu queria te agradecer muito por essa conversa que foi singular. Eu espero realmente que você tenha curtido como a gente curtiu também. Olha, para mim é fantástico, né? A gente, o eco, né, do que a gente fala, seja bom, seja ruim, seja é importante para a gente. Né? E outra, a gente vai pensando e repensando o que você está dizendo, né? E vai construindo novas formas, novos formatos, novas reflexões. Isso é fenomenal. A gente tem que colocar para fora e ver o que isso vai causar, né? Quais os ecos que essa nossa conversa vai ter, o que vai transformar, o que precisa melhorar, né? Porque às vezes a gente fala sandices aí que, meu Deus do céu, não acredito que foi o que eu disse. Mas que bom que você parou para pensar o que você disse, não é sim, e que você pode melhorar no próximo. Tá? Então, isso é o belo das relações. Então, muito obrigado, eu que agradeço por esse momento. Aí que possam vir outros, com outras pessoas, com outras pegadas, com outras temáticas, né? E mais ainda, obrigado por você que teve a coragem de dar sua cara a tapa e propor isso. Porque também não é um lugar muito cômodo, né? É dar a cara a tapa, é receber e vamos, vamos, vamos. Essa aí. Água no rio, as pedras no rio, né, estão todas, eu gosto muito dessa imagem, né? Que é de um rio, as pedras que estão ali dentro, todas cheias de pontas e arestas, elas vão indo, vão indo. Lá no final, elas estão lisinhas.
estão bonitas, bem, é isso. Acho que isso é a vida, né? E quem para perceber isso, quem para refletir e melhorar, tem grandes chances aí de propor transformação e de se transformar também. Obrigadão, viu? Eu que agradeço, mestre. Obrigado mais uma vez. Obrigado mesmo. E muito em breve mais entrevistas incríveis como essa para vocês. Até já.